Sabe aquela sensação, aquele frio na barriga, aquela euforia que faz o mundo parecer um lugar perfeito e a outra pessoa, bom, a pessoa mais incrível do planeta? É uma onda e tanto, né? Mas o que acontece quando essa mágica toda começa a diminuir? É sobre essa jornada que a gente vai conversar hoje, da paixão que cega até a construção de um amor de verdade. E para começar, conheçam a Janice. Imagina só, com 36 anos, depois de alguns relacionamentos, ela parece super radiante, contando que decidiu se casar, depois de só 3 semanas de namoro. Ela estava no pico da paixão, com aquela certeza absoluta de que dessa vez era para sempre. A história dela é o ponto de partida perfeito para a gente entender esse fenômeno. Então, o nosso roteiro hoje é esse aqui. A gente começa na euforia total da paixão, depois a gente desconstrói aquele mito do para sempre, encara de frente o despertar para a realidade e no final a gente vai entender o que é o amor de verdade e como ele na verdade é uma escolha. Ok, vamos lá. Mergulhando de cabeça na primeira fase. Aquela que a Janice estava vivendo no último volume, sabe? Onde tudo parece simplesmente perfeito. Pois é. Para Janice, o David não tinha um defeito. Ela passava o dia e a noite pensando nele. E alguns fatos que talvez fossem um sinal de alerta para qualquer outra pessoa, tipo ele já ter se casado 2 vezes ou ter pulado de emprego 3 vezes no último ano, para ela, isso era só detalhe. A emoção era tão forte que a razão ficou em segundo plano. E essa sensação toda nos leva a acreditar numa ideia muito poderosa. O mito do para sempre. É uma fase em que os sentimentos são tão intensos que parecem verdades absolutas. Vamos dar uma olhada no que define essa experiência. O interessante aqui é entender do que essa experiência é feita. Não é só gostar muito de alguém, né? É quase uma obsessão emocional. É aquela ilusão de que a outra pessoa é perfeita, sem falhas. E, claro, a certeza inabalável de que essa euforia toda nunca, jamais vai acabar. É como se a gente estivesse ali batendo na porta do paraíso. Essa frase é um clássico. Todo mundo que já se apaixonou forte provavelmente já pensou isso. Com a gente vai ser diferente. A gente acredita que o nosso amor é único, especial, a prova de qualquer problema que os outros casais enfrentam. É uma sensação de invencibilidade que é, muito poderosa. Mas essa sensação de invencibilidade tem prazo de validade. E é aqui que a nossa história começa a mudar de tom. Chegamos no momento em que a realidade, queira a gente ou não, bate na porta. Essa frase é um verdadeiro balde de água fria, mas olha, ela é libertadora. A paixão eterna, por mais que seja um conceito lindo nos filmes, é ficção. E aceitar isso é o primeiro passo e o mais importante para entender o que vem depois de um relacionamento. E aqui está o dado que meio que joga uma pá de cal no mito. A psicóloga Dorothy Tennov, depois de pesquisar muito sobre o assunto, chegou a uma conclusão. Em média, a fase da obsessão romântica dura cerca de 2 anos. É um pico emocional, sabe? Temporário. Depois disso, todo mundo, sem exceção, desce das nuvens de volta para a Terra. E essa volta para a Terra nos leva a esse contraste aqui, que é ótimo. Na paixão, a pessoa amada é perfeita, a vida é um êxtase. Já a realidade, a realidade tem cabelo na pia, meias que desaparecem, discussões sobre quem deixou a tampa do vaso levantada. Ou seja, a vida real, com todos os seus pequenos e grandes atritos, finalmente dá as caras. E aí que mora o perigo. Se o casal não estiver preparado para essa transição, o que antes era um paraíso pode, sim, virar um campo de batalha. A frustração de perceber que a mágica acabou, se não for bem entendida, pode gerar conflitos bem sérios. Mas calma, aqui vem a boa notícia. O fim da paixão não precisa ser o fim do amor. Na verdade, pode ser o começo de algo totalmente diferente, muito mais profundo e, o mais importante, real. Vamos então definir o que é esse tal de amor real. O amor real é bem diferente da paixão. Ele não é só um instinto que a gente não controla. Ele une a razão com a emoção. É uma escolha, um ato de vontade. Exige disciplina e aquele esforço diário de querer o bem do outro, mesmo nos dias em que a euforia não está mais lá, pulsando forte. E essa ideia é, talvez, a mais importante de todas. A nossa maior necessidade emocional não é viver naquela montanha-russa da paixão. É ter a segurança de ser amado por alguém que escolhe estar ali, todos os dias, conhecendo nossos defeitos e qualidades. Esse amor que vem da escolha é muito mais poderoso. O que nos leva para a parte final, que é a mais animadora, a escolha de amar. É aqui que o trabalho de verdade começa, mas é também onde os resultados podem ser incríveis. E para construir esse amor, existem passos bem práticos.
Tudo começa com uma atitude, uma decisão mental. Eu escolho olhar para os seus interesses. Depois, é preciso transformar essa escolha em ações concretas no dia a dia. E o resultado disso, um amor que pode ser até mais empolgante e, com certeza, muito mais seguro do que aquela paixão do começo. Então, a grande mensagem é essa. Não precisa entrar em pânico quando a fase da obsessão romântica acaba. Na verdade, pense nisso como o fim do trailer e o começo do filme de verdade. É a chance, a oportunidade de ouro de construir um amor real que dura. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Parando para pensar nos relacionamentos, em que momento a realidade costuma dar as caras? E como é que essa transição, que a gente viu que é inevitável, muda as coisas? Pensar sobre isso talvez seja o primeiro passo para fortalecer o tipo de amor que a gente escolhe construir todo dia.